Bem-vindo a todos ao Ipto TV, seu programa de política, economia e cultura. Me chamo Bruno Caio, sou analista político e hoje vamos ter pautas excelentes. Primeiramente, agradecer o convite aqui de Eduardo Gandarella, que aceitou ver o nosso programa. Olá pessoal, mais uma vez aqui, é um prazer. Você se apresenta um pouquinho, por favor. Eu sou Eduardo Gandarella, consultor, professor de negociação, liderança, motivação, trabalho em equipe, mas focado também na área de vendas. Atuo há 42 anos como professor. Aqui em Vitória da Conquista, eu atuei em 2021, 2022, 2023 como diretor da Unasal. Estou aqui agora na parceria nova com você. Pronto, e vamos pra frente. Nossa operação, nosso ilustre Pedro Gama. Hoje vai ter participação, Pedro? Opa, vai depender do programa, né? Vocês tocam normalmente muito bem. Estou aqui tentando dar o auxílio que for possível. Sua participação é excelente. E hoje, como todo dia esperado, eu acho hoje um dia mais tranquilo de pautas, porque a gente já começou a semana ontem com pautas muito pesadas, beleza? Então hoje é um dia mais até para relaxar, um dia mais tranquilo, mas ainda assim pautas muito importantes que podem influenciar sua vida, meu telespectador. Então, por favor, doutor Cantarella, nas matérias do dia. Via Bahia segue administrando rodovias mesmo após o fim do contrato. Com Bolsonaro presente, STF inicia a sessão que pode tornar ex-presidente réu. Consignado CLT. Trabalhadores fazem 29,3 milhões de simulações em 2 dias de novo programa. E por último, síndrome de heróis e preconceito com o empresário brasileiro. Feliz. Vamos começar pelo primeiro assunto, que a gente vai trabalhar algo envolvendo o bem público, que é as parcerias com a Via Bahia. Para quem não sabe, vou contextualizar. Via Bahia é uma empresa privada que ganhou um consórcio de gerir, fazer a manutenção, instruir pedágios, fazer a arrecadação de valores para quem faz trânsito em determinadas BRs do nosso estado da Bahia. Inclusive, muitas que passam por Vitória da Conquista. Coincidentemente, são as piores BRs que existem. O contrato foi de quase 20 anos, esse prazo já está se acabando, e nesse prazo, logicamente, o contrato ele tem dois lados. Você tem o direito e você também tem o seu dever. Houve um pagamento ali bilionário para a Via Bahia, sem contar as arrecadações de pedágio. E quais os deveres da Via Bahia? Era organizar o asfalto, organizar a manutenção de determinados locais que não foram feitos. Hoje, houve até um processo envolvendo a empresa, e estima-se que desse período inteiro, que foram mais de 10 anos, ela apenas cumpriu 30% do contrato. O contrato está para vencer e ela só entregou 30%. E para piorar, a União conseguiu tirar ela do jogo, conseguiu essa liberdade de poder fazer uma nova licitação, mas nós pagamos uma multa de quase 1 bilhão. Então, nosso Estado brasileiro faz um acordo com a empresa privada, a empresa não entrega nem metade do que foi destinado no acordo e a gente ainda paga multa de quase 1 bilhão. Tem alguma coisa muito errada nisso. Um absurdo. E tem outra notícia da pior que infelizmente aconteceu. Você pode ler a manchete, por favor, doutor Gandarella? Antes de ler a manchete, eu vou falar. Eu sou de Salvador, né? Moro aqui há 4 anos. E eu vou todo mês a Salvador, porque meus clientes estão lá e eu fico sempre uma semana, 10 dias lá. O que acontece? O que eu sei, eu vou de carro e volto de carro. Buraco na pista, animais na pista, má conservação, ondulação e 6 pedágios. O pedágio está sempre lá cobrando. Isso eu faço há 4 anos que eu moro aqui. Perfeito. Beleza. A Via Bahia anunciou que continuará administrando as rodovias BR-116, BR-324, BR-526, BR-528, mesmo após o término do contrato com o governo federal, previsto para 31 de março. A empresa justificou a decisão citando a ausência da previsão orçamentária para a transição da gestão. A concessionária divulgou uma nota oficial na quinta-feira, dia 20. No mesmo dia que o Congresso Nacional aprovou o Orçamento Geral da União de 2025. No mês passado, a Via Bahia firmou um acordo de saída, condicionado ao pagamento de uma indenização de quase 1 bilhão de reais, né? 892 milhões pela União, um absurdo. E a dos outros é fácil administrar, né? Apesar do compromisso firmado, a empresa afirmou que ainda será necessário formalizar um termo aditivo para a transição, mas que não houve tempo hábil para concluir o processo dentro do prazo previsto. Segundo Via Bahia, a prorrogação da administração ocorre porque as autoridades ainda precisam finalizar os trâmites aditivos
contratual. A previsão inicial era que a partir de 1º de abril, que era mentira, né? O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, órgão vinculado ao Ministério do Transporte, assumisse a gestão das rodovias até que uma nova licitação fosse realizada. Isso parece piada, né? Aí, vamos tentar entender essa situação, pessoal. Basicamente, uma empresa privada, Via Bahia, ela, novamente, que violou diversos direitos, violou várias coisas, ganhou indenização, certo? Lembrando que diariamente baianos morrem nessas rodovias por causa da má gestão da Via Bahia. Sim. O que é que ela faz? Ela começa a chantagear o estado da Bahia para acelerar os recursos dela, porque senão ela vai ficar tomando conta de uma via que já não mais a pertence, porque eu já tirou ela do processo. Como é que eu tenho um estado, eu tenho um governo, uma empresa privada vira e fala, não, as estradas do seu estado, que é a parte mais importante, que é o que liga aos municípios, vão ser minhas. E tá tudo bem com isso. Paguei 1 bilhão para isso quase. Assim, eu sei que se eu fizer isso parar aqui uma BR e falar que é minha, eu vou preso. Não vai acontecer nada com a Via Bahia? Simplesmente o governador deixa isso acontecer? Aí fala, mas Bruno, e o período de transição? Já estava acertado que no período de transição, uma empresa pública administraria ali. E não são 10 anos de contrato? E eu te faço um questionamento muito básico, Tom Gadarella. Vamos lá. Em mais de 10 anos de contrato, se a administração da Via Bahia estava porca, imunda, imagine agora que ela sabe que ela vai sair. Então, basicamente, ela está dizendo, eu vou tomar esse território brasileiro, baiano, eu vou ficar arrecadando pedágios, não vou colocar nas estradas, porque ela não vai colocar de volta, porque ela sabe que ela vai sair, e ela está tentando lucrar o máximo possível antes do seu despejo. E isso é um absurdo. O Estado só descobriu isso depois de 9 anos. Quando eu imagino que existe uma associação criminosa por trás disso, você sabe que isso é exagerado. Mas, quando a gente parar nas casas dos bilhões, o que foi extraviado do estado da Bahia, em prol do mau serviço da Via Bahia, que agora ainda continua mesmo com os contratos, gente, agora sim, cadê a Força Nacional? Você não vai sair, meu amigo? Tira a força. Já é caso de Exército Brasileiro. Não é nem Polícia Militar, já é Força Nacional, por quê? Via pública, em suma, a segurança dela é patrimônio da União. Então nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Obstruir ou tomar controle de via pública indevidamente é crime federal análogo ao terrorismo. Eu quero saber se o governador Jerônimo Rodrigues vai ter coragem de acionar a Força Federal contra a Via Bahia. A Via Bahia deve ser removida à força de todo o território baiano. Ela está praticando uma prática análoga ao terrorismo. Uma empresa privada toma nossas estradas e fala que só vai liberar quando quiser. Mesmo perdendo o processo. E ainda fala que não deu tempo. Gente, isso é segurança nacional. Via pública, via privada, BR, onde transita mercadorias do país, onde transita pessoas, insumos, é segurança nacional. A Via Bahia deve ser removida pela União à força. Isso é um ponto. O senhor acha viável isso? Galera, o senhor que transita todo mês nessa estrada? Parece piada, sinceramente. Quando você pensa nisso, você fica com dor de cabeça. Porque não é possível que, em contato de 10 anos, você vai com uma pessoa e depois de 9 anos, quando está acabando, você descobre que está tudo errado. E aí você vai pagar mais 1 bilhão para ele continuar fazendo o que quer. Difícil, né? Exatamente. Agora eu queria deixar claro aqui que vocês não tocaram no principal ponto de por que a Via Bahia voltou. Eu vou fazer uma pequena linha do tempo aqui. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, no ano de 2022, final de 2021, começo de 2022, entra em contato via NTT para retirar a Via Bahia, porque ele constatou que do contrato 90% não tinha sido cumprido. Sim. Então, junto com a Via Bahia e outras concessionárias ao redor do Brasil, ele entrou para tirar. Ocorreu esse processo. No início do governo Lula, ele viu que realmente não tinha condições da Via Bahia permanecer, entrou-se com um processo, e aí a Via Bahia, que infelizmente está no direito dela, porque o contrato assinado por Jacques Wagner prevê a indenização, era um contrato de 25 anos, e a gente está rompendo o contrato antes. Então, da mesma forma, se a Via Bahia quisesse aquele período sair antes, a Via Bahia pagaria a indenização ao governo da Bahia. Mas isso não foi o que aconteceu. A gente pode levantar por que na época o governo do PT, que
fez a licitação, fez a ordem de serviço para a Via Bahia entrar como concessionária, por que eles não colocaram cláusula de desempenho? Porque qualquer contrato que você faz, vocês dois são especialistas em contrato, qualquer contrato que você faz, qualquer empresa que você faz, qualquer prestador de serviço que você faz, se você não tem determinado base de serviço de qualidade, você olha, aqui não tem como a gente continuar porque está sendo muito oneroso para mim. Agora, o ponto que vocês não tocaram, que é fundamental, é a Via Bahia voltou porque a União não tinha dinheiro para pagar a indenização. Por que a União não tinha dinheiro para pagar a indenização? Porque o orçamento que era para ter sido aprovado em dezembro de 2024 só foi ser votado no final da semana passada, em sessão extraordinária. Então, o que aconteceu? O TCU, de forma correta, bloqueou a retirada da Via Bahia, porque o governo federal daria calote na Via Bahia. Assim, o Tribunal de Contas da União não pode permitir que o Estado brasileiro dê calote em ninguém. Então, assim, acho que vale para vocês acrescentarem na discussão por que em dezembro de 2024 não aprovamos o orçamento? Por que o governo federal não teve condições de aprovar o orçamento federal? Porque, assim, fazendo um rápido preâmbulo aqui para as pessoas, quando você não aprova o orçamento, certas despesas ficam bloqueadas, porque o governo ele não demonstrou condições de que ele tem dinheiro para poder pagar aquilo. Então, assim, diferente do que acontece na prática, você recebe a conta primeiro, depois você arruma o dinheiro para pagar, o governo federal não pode fazer isso. Tem que mostrar que ele tem o dinheiro para depois ele conseguir pagar. Então, assim, por que o governo federal não conseguiu demonstrar antes e por que a gente se tornou refém novamente dessa situação? Porque, assim, nesse ano de 2025, a Via Bahia ela não entrou lá, ela foi colocada. Então, como que a gente tem uma situação tão ruim desde o começo do contrato até essa finalização agora? Pedrão, foi muita coisa, vou tentar separar uns pouquinhos, certo? Mas vamos lá. A gente sabe que essa situação em si, inicialmente foi culpa de Jacques Wagner, então não vamos omitir disso. Embora eu veja vereadores da Câmara, você está aqui com o Fernando Jacaré, que toda sessão, quando cobra na Via Bahia, ele fala: não, vamos procurar culpados, vamos tentar procurar a solução. Não, meu amigo, você foi um dos culpados também, porque você passou pano para essa situação durante quase uma década. Então nós precisamos dar nome aos culpados por essa situação que nós chegamos. Só que, Pedrão, quando eu parto do princípio do direito contratual, o contrato ele tem que ter lisura, tem que ter proporção. Como assim proporção? O contrato ele não pode ser abusivo. Se eu tenho um contrato de serviço, esse contrato vai demorar 10 anos, eu estimo que a empresa faz 5% do serviço por ano e chega no final do contrato, ela não fez 90%, esse contrato já está abusivo. Porque não houve cumprimento das partes, porque no momento que esse contrato não estava sendo cumprido, houveram danos consequentes. Então o governo federal teve que gastar mais, o governo estadual teve que gastar mais, pela falta de empenho da Via Bahia. Então, primeiro, eu discordo com o TCU em relação a isso, porque antes da união da Eurocalote, a Via Bahia já não havia cumprido o contrato no prazo determinado. Você fala, Bruno, não teve cláusulas de métrica de eficiência, mas qualquer juiz com mínimo de razoabilidade veria que também seria humanamente impossível a Via Bahia fazer a maior cobertura de IBS da história do Brasil em 2 anos. Se fosse particular para eles fariam certo. Exatamente. Então, quando a gente pega a proporcionalidade do contrato, já está havendo um abuso contratual da Via Bahia com a União por mais de 10 anos. Então, a União tem todo o direito de fazer uma quebra contratual por causa de abuso inerente do contrato. Só para ressaltar aqui, não estou fazendo a ode que a União não poderia quebrar o contrato. Eu concordo com a quebra de contrato também. Porque, assim, só para deixar claro novamente, eu tenho certeza que todas as pessoas que comentam 2%, 3%, se deram o trabalho de ir lá e ler as 160 páginas do contrato, entender o que aconteceu, o que o governo da Bahia assinou, o que a Via Bahia previu ou não. O contrato com a Via Bahia com o governo do estado era de 25 anos. Os 10 anos que Bruno cita era que a Via Bahia deu de prazo para concluir a duplicação da BR-116 em toda a integralidade do estado. Que quando o governo federal solicitou a retirada da Via Bahia, esse prazo tinha sido descumprido em 90%. Ou seja, ele só para lembrar que eram 3 etapas da reformulação das vias da Bahia pela Via Bahia, certo? A Via Bahia não tinha cumprido 90% da primeira etapa. Isso. Tanto que da duplicação foi feita de Feira de Santana até o começo ali de Sussuarana. Então, assim, toda aquela região, até Milagre, Jequié, para Vitória da Conquista não tem nada. O que tem, como o nosso professor Eduardo já ressaltou, são os pedágios, que seguem funcionando, porque existiam, aí sim, engraçado isso, né? O contrato da Via Bahia previa que quando tivesse 100 mil pessoas transitando todos os dias, eles poderiam cobrar contrato. Ou seja, para a Via Bahia tem cláusula de meta e desempenho. Para o governo do estado não existiu cláusula de meta
e desempenho. Beleza. Então, assim, primeiro a gente finaliza essa questão do direito contratual. Na minha visão jurídica, contratualmente, não apenas o não, se fosse qualquer outro ser ou ente na mesma situação, deveria haver rompimento imediato de contrato. E o juiz deveria dar multa em favor da União pelo não cumprimento do contrato. Porque se a gente fosse calcular em quase 20 anos, quanto de dano a União recebeu, quantos homicídios, quanta indenização a União teve que pagar por culpa da Via Bahia. As pessoas morreram. Exatamente. Então, quando a gente fala de direito contratual, eu vejo que houve um abuso esse abuso durou décadas, por causa desse abuso a União rompeu o contrato. Então eu sinto que isso foi resguardado. Então, primeiro, eu já não concordo com a decisão jurídica. E, além disso, não houve direito à multa da Via Bahia de rompimento de contrato, como se tivesse sido um rompimento simples. Só que não foi um rompimento simples. Foi uma não entrega de serviço. Você que está me ouvindo, vamos lá, vamos supor. Você vai começar a vender laranja. Você faz um contrato de 20 anos, que todo mês você recebe 1 tonelada de laranja na sua casa. E você paga adiantado. Passa 10 anos você não recebe nenhuma laranja. Você vai continuar com o contrato? Vai lembrar disso no último ano, depois de 9? Sendo que todo ano está tomando prejuízo? É. E aí? Você vai, obviamente, vai romper o contrato. Aí imagina só que ainda fala, não, o pessoal não fez o serviço durante uma década e você ainda vai pagar a multa. E você ainda descobre que estão vendendo sua laranja para outra pessoa. Que no caso é a arrecadação que a Via Bahia faz. Então, a Via Bahia ela arrecada do Estado, ela arrecada dos pedágios e não entrega o serviço. É um problema muito grave. Para piorar, ainda houve essa decisão de indenização. Que, no meu ver, ela é muito calamitosa. Por que ela é calamitosa? Porque, primeiro, ela traz valor estratosférico para um grupo que não cumpriu sua parte contratual. Porque, para existir indenização, existe dano. Ou premissa de dano. Como assim tem que existir dano? Olha, eu tenho que ser indenizado porque ao me retirar do serviço, ao houver a cobra de contrato, eu vou receber esse valor, eu vou ter esse X tempo de dano, vai demorar X tempo para poder começar o contrato. Né? Então, assim, é uma série de situações que eu tenho direito a uma indenização. Mas nós estamos falando de alguém que gerou situações indenizatórias. A situação chegou assim por causa deles. Exatamente. Então já é outra situação. É porque foi muita decisão de Pedro. Quando a gente parte para o terceiro ponto, o primeiro ponto foi a questão dos contratos, a segunda indenização, o terceiro das contas públicas. Vamos, que já entra uma outra situação, que é a má administração do governo federal em organização das contas públicas. Porque, para quem não sabe, as contas públicas de cada ano é aprovado no ano anterior. Então, eu só sei quanto eu vou gastar em 2025 com as contas de 2024. Existe tribunais, existe auditoria, existe tudo isso. O governo federal não conseguiu aprovar a previsão orçamentária do ano subsequente. E principalmente a aprovação das contas, para mostrar que as contas estão em dia, estão listas e tudo mais. Então o que acontece, não só via Bahia, todo o sistema de licitação federal fica travado. O que significa que nosso país já vai ter atraso numa crise, já vai ter atraso de construção, engenharia civil, desenvolvimento de polos econômicos, tudo isso no Brasil ficou travado. O próprio plano safra foi cortado por causa disso, porque o governo não tinha como comprovar que tinha dinheiro para pagar. E olha o perigo disso. Para quem não sabe, 1/3 da balança comercial brasileira é da agropecuária. Sendo bem sincero, nossa indústria é deficitária, nosso comércio varejista também é deficitário. A única coisa que não faz o Brasil virar uma Venezuela, a única coisa é o agro brasileiro. Ah, Bruno, eu não gosto do agro, eu gosto. Beleza. Sua opinião é sua opinião, mas nós temos dados econômicos demonstrando que a única coisa que segura o Brasil é o agro. O governo federal corta o plano do agro porque ele não consegue aprovar as contas públicas a tempo. Assim, isso é de uma calamidade, isso é de uma incompetência que é porque eu não quero partir do princípio que existe corrupção. Estou tentando só entrar no lado administrativo. Do ponto de vista administrativo, é logicamente inexplicável essa demora. Dado que nós também temos mais tecnologia a cada geração, então hoje já não é mais papel, já tem computadores que já prestam todos esses dados automaticamente. Então, meu amigo, eu não gosto de ficar falando que é corrupção. Eu sei que é óbvio que a situação da Via Bahia é uma situação de corrupção. É óbvio, a gente está tentando aqui amenizar e está do ponto de vista mais institucional. Só que quando chega nesse ponto, já não tem mais o que falar de institucionalidade. Não tem mais o que falar. Simplesmente, o governo criou um problema no Brasil que a gente vê o preço dos alimentos agora. Ainda vem falar que o agro queima comida.
Como queima comida, meu amigo? Como queima Você comida? não consegue levar. Outra situação terrível. Modal logístico péssimo. Exatamente. Eu gosto de citar bastante para poder encerrar esse assunto. Para quem não sabe, a nossa Zona Franca de Manaus, que é outra visão governamental esquizofrênica, vou deixar muito claro. Vamos lá. Doutor Gadarella, eu quero fazer uma bicicleta. Como é que é o caminho de uma bicicleta no Brasil? Eu não produzo ela aqui em Conquista. Eu vou produzir as peças em São Paulo, porque tem um monopólio de peça. Aí, para essas peças, eu tenho que levar para Santos, porque lá vai ter navio. De Santos, a gente vai dar uma volta no continente brasileiro. Que Brasil, então, é continental, né? Mas vai dar a volta no perímetro, para vir pela região norte, entrar nas zonas fluviais e levar para Manaus. Aí Manaus vai lá e fabrica a bicicleta. A gente vai tudo de volta para São Paulo, para chegar em São Paulo e mandar para Salvador, estar na pista, tudo. Gente, vocês já se questionaram por que um produto chega da China, mais barato do que um produto que vem de Manaus? Vai parar para pensar isso? Isso é o nível de logística de nosso governo. É insano. É insano. Tem uma pesquisa que mostra que se nós dessemos uma bolsa para cada trabalhador da Zona Franca de Manaus de 5 mil reais, para eles ficarem em casa, sem precisar mais trabalhar, seria mais barato do que pagar o que a gente paga na Zona Franca. Que a gente paga em média 40 mil reais por cabeça. Só para dizer que lá tem emprego. Então são situações de logística do Brasil, governamentais, que não tem o mínimo sentido administrativo. Só que aí eu tenho que falar, gente, é corrupção. Porque matematicamente não tem sentido. Para cada trabalhador em Manaus, a gente toma 35 mil de prejuízo. Vocês entendem a complexidade disso? Por mês. Por mês. Vocês entendem a complexidade disso? Para cada trabalhador. É bilhões jogados no lixo, só para dizer que ele tem emprego. Então dê bolsa pro pessoal e dê um salário. Porque o nome disso é economia artificial. Você finge que existe emprego, mas ali não existe emprego. Beleza? Tem pessoas pobres pagando por aquilo ali. E a situação. Pedrão, mais alguma coisa aí que foi muita colocação? Não, só para finalizar mesmo a questão de explicar, porque a gente falou do Plano Safra, só para finalizar mesmo a questão da Via Bahia, do orçamento, por que não, a Via Bahia voltou por causa disso? Então, exatamente. Aí, qual a situação? Como o governo não tem previsão orçamentária, então o governo não pode licitar contratos. E também não pode pagar indenizações. Não paga indenização da Via Bahia. O Tribunal de Contas autoriza a Via Bahia, no lugar do governo, ficar fazendo a manutenção dessas vias que ela já não fazia. Por isso que eu entro na tese de que o governo deveria chamar assim a Força Federal e tirar a força a Via Bahia. Fazer um cumprimento que eu trato mesmo. No caso, o calote mesmo, nesse caso. Porque eu, na minha opinião, essas decisões jurídicas foram completamente inequívocas. Não analisaram o princípio da proporcionalidade, em momento algum. Não analisaram o princípio do bem público. Então, foram decisões completamente pró essa empresa que já não cumpria seus devidos trabalhos. Aí eu entro na questão, se não é corrupção, não tem explicação lógica ou sentido para isso, infelizmente. Infelizmente, eu não quero que seja aquele pedro neutro, né? Corrupção, mas, infelizmente, nesse caso, não tem outra explicação mesmo. Não tem explicação jurídica, não segue a lei, não segue questões administrativas, não segue questões econômicas ou de logística. Não segue o bom senso. Desculpa, aconteceu alguma coisa e ele escusa. Não tem o que falar. Doutor Gandarella, vamos para a segunda manchete, por favor. Pode ler a segunda matéria? Se for tá leve, não tá tão leve assim, não. Tá, comparado ao tentar. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, deu início na manhã desta terça-feira, dia 25. A sessão que vai decidir se Jair Bolsonaro deve se tornar réu pelos crimes de liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. O ex-presidente chegou ao local minutos antes e vai acompanhar a sessão na primeira fileira, ao lado dos advogados e aliados. Denúncia. O ex-presidente foi denunciado pela PGR em fevereiro deste ano. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe e de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. As denúncias foram separadas
em 5 núcleos. A partir dessa terça-feira, dia 25, hoje, o STF vai analisar o primeiro núcleo, considerado pelo procurador como o núcleo crucial, o trama golpista, formado por Bolsonaro e mais 7 pessoas. Além do ex-presidente, serão analisados as denúncias que fazem parte desse núcleo. Os ex-ministros Augusto Heleno, GSI, Braga Neto, Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, Defesa, e Anderson Torres, Justiça. Desculpe. Além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o deputado federal Alexandre Ramagem, PL Rio de Janeiro, e do ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Perfeito. Vamos fazer aqui uma recapitulação histórica. Jair Messias Bolsonaro, ele começa a flertar com determinadas forças militares a partir antes da eleição, 2022, e ele até foi gravado, né, fazendo apologias com intervenções de determinadas forças políticas no estado de vidas privadas de pessoas, inclusive do Estado brasileiro. Eles vão citar a ABIN fazendo investigações ilegais, o COAF fazendo determinadas perseguições, a Polícia Federal e assim por diante, principalmente de opositores. Com isso dando certo, porque deu certo em determinado período, ele começa a flertar com as Forças Armadas a fim de tentar se manter no poder, caso perdesse as eleições, que é algo também muito importante. Porque ele não tentou fazer isso antes das eleições, tentou fazer postumamente. Caso ele perdesse, ele tentaria esse golpe de Estado. Acredito que vai ser sim condenado, porque existem muitos indícios das participações deles, depoimentos, indícios e tudo. E também deve ser condenado determinados comandantes que flertaram com isso. Vamos lá, Brasil é um Estado democrático. Não pode haver qualquer tipo de flerte com estados centralizadores. E isso eu sei que é um problema brasileiro. Porque é um absurdo. O Brasil é um Estado democrático e existem partidos como o PSOL, PCdoB, PCO, que são partidos que não apenas pregam terrorismo, como também visam ideologias genocidas. Mas, infelizmente, como eu falo, o Brasil não é uma democracia. O Brasil é um Estado demagógico. Pode ser que consigamos construir uma democracia. E para isso eu conto com você, que é um bom cidadão. Ou pode ser que nós falhemos. Nossas famílias paguem muito caro por isso. São consequências. Só que, entrando no mérito, no caso em si, aconteceram coisas maravilhosas e muito engraçadas. Por quê? Olha a situação dele. Ele fleta com as Forças Armadas, ele marca uma invasão no STF, o Exército Brasileiro se posiciona contra, ele não avisa os grupos militantes invasores e ele foge para Nova York. Quando aconteceu o golpe do dia 8, a tentativa de golpe do dia 8, Bolsonaro estava aqui, estava em Nova York. Então foi aquele tanta gente doidinha ali achando que ia ter alguma coisa, foi enganada por ele, foi feita de trouxa, mas também são criminosos, vale lembrar porque depredaram o patrimônio público, e ficaram lá quebrando coisa. Enquanto ele estava onde? Em Nova York, para falar que não tem nada a ver com isso. Depois ele falou, não tem nada a ver comigo, bando de doidinho aí, ó, bando de maluco aí. Assim, ele flertou várias vezes, como também na greve dos caminhoneiros, que a banca dele flertou com os atos terroristas ali durante a greve. E é isso. Existe uma tese negacionista que fala que tudo isso foi invenção e tudo mais, só que não foi. A gente tem gravação, tem filmagem. A casa caiu. O que eu fico triste é que Bolsonaro é um político que há mais de 20 anos comete crime. E ele só está sendo julgado porque ele mexeu com uma elite do país. Porque vamos lembrar, ele era dono de uma facção criminosa que promovia peculato de dinheiro público para fomentar milícias. Inclusive, com a Copenhague, que agora o Ministério Público já tem lado sobre isso, lavou dinheiro pra caramba, comprando terrenos para ser entregues a grupos milicianos. E na prática, nunca aconteceu nada com ele por causa disso, o que é muito triste. Porque lembra, as organizações criminosas que Flávio e Eduardo comandavam, o chefe era Jair Messias Bolsonaro. E não acontece nada com ele. Ele só está sendo julgado porque ele mexeu com uma elite antagônica a ele. Essa elite se juntou. Porque, historicamente, o PT se dava mal com o STF, se dava mal com o Centrão, se dava mal com vários grupos ali. E eles se juntaram para poder combater Bolsonaro, porque Bolsonaro pisou um pouco fora da linha. É muito triste essa situação. Espera ver um dia, vai daqui a 2 anos, eu vejo aqui na cadeia, eu vejo Lula na cadeia, Bolsonaro na cadeia, toda essa galera criminosa presa.
mas há um desvio ali de medidas de contrapesos, onde há sempre um flerte para manter a estabilidade de uma elite no Brasil, uma elite de famílias dominantes. E para essas famílias dominantes manterem o poder, não existe mais lei, não existe nada. Mas o que me entristece não é essas pessoas fazerem o que elas fazem, porque elas são criminosas, então elas fazem o que elas fazem. É a população defender o que elas fazem, a população que sofre diariamente com isso. Porque, doutor Gandarelli, o senhor que trabalha muito no setor B2B, como é que ficou o mercado brasileiro com essa situação de golpe? Difícil. Por quê? Porque há uma instabilidade total, certo? A gente não sabe. Se polarizou, né? Bolsonaro e a metade do Brasil praticamente de um lado, metade do outro. E o que o cara faz não tem uma segurança jurídica. Eu abro um negócio hoje, onde eu pego uma concessão, pode ser até qualquer tipo de concessão, e tem lá uma lei que vale agora, e amanhã alguém diz derruba a lei. Derruba a lei. Esse é um país que não dá para você ficar seguro de investir aqui. Imagine aí, na época do extintor no carro, como é que o cara investiu em extintores, e aí depois, quando ele chegou, os extintores da China, a lei mudou. Não dá, né? Então, essa segurança, essa instabilidade, eu creio que tem muitas pessoas que eram para ser presas, realmente. Mas se é de um lado não é preso, se é do outro é preso. Então, para mim, prende todo mundo que está fazendo coisa errada. Esse aí seria o conceito do Brasil. Agora, mas o pior que todo mundo é também quem faz as leis. Agora, faz quase uma década que a gente está tendo essa variação absurda do euro e do dólar, e agora explodiu. Do ponto de vista empresarial e investidor, como é que fica essa situação pra gente? Porque, na verdade, um dos motivos de ter explodido foi má gestão. Sim. Nós debatemos isso no programa passado, que tudo indicava que o dólar do Brasil ia cair por causa da crise americana, mas muito pelo contrário. O dólar ao redor do mundo caiu e no Brasil aumentou por causa de nossa má gestão. É má gestão, são juízes que atacam empresas direto para benefício próprio, insegurança jurídica terrível no Brasil. Junta essas flashes com golpes de Estado. E como é que fica essa situação toda dela? Como é que fica essa questão do empreendedor com dólar ou com euro? Pois é, pior ainda, né? Porque ele vai pensar, ele pode encomendar algo hoje e não a valores futuros, e ele compra hoje e quando recebe já o dólar já subiu mais do que deveria. Isso pode quebrar uma empresa. Isso pode beneficiar quem tem essa informação. Lembra o caso de Cachola, há muitos anos atrás, há 26 anos atrás, que o dólar dormiu 2,50, ele sabia que era para R$ 5. Ele comprou o dólar e dobrou seu patrimônio por informação. E sabendo que as pessoas aqui não são confiáveis para guardar. José Batista, antes de fazer a relação contra o Temer, ele fez uma reserva bilionária de dólar, fez a declaração dia 1, no dia 3 me deu a reserva. Porque isso ferrou o Brasil. Isso ferrou o nosso país. E hoje, o governo dá concessões públicas para ele. Sendo que ele fraudou do próprio país. Pois é. Doutor Gandarelli, se eu pudesse falar para o público 3 motivos que afastam os investidores do Brasil, o senhor poderia citar? Eu digo, primeiro, a corrupção. Porque todo lugar tem corrupção. Não é aqui só não. No Japão tem corrupção, só que é 1%. Aqui parece que é 99%. Dá essa impressão. Certo? Segundo, o nosso poder, o nosso judiciário hoje, que ninguém confia. Então, o judiciário nunca foi tão desprestigiado moralmente como está hoje. Então, você é capaz de você matar alguém e saber que não vai ser preso. E às vezes você pega uma galinha para comer e vai ser preso. Então, há vários pesos e diversas medidas. Né? E terceiro, exatamente a má gestão. Porque se fosse em casa, todo mundo gerenciaria, tinha uma boa gestão. Mas como é dinheiro dos outros, não vai. E o que me preocupa muito hoje é que os 3 poderes estão amarrados no outro. Né? Então, eles têm um meio jurídico para tomar atitudes que vão beneficiar o Brasil, mas não tomam porque estão com o rabo preso, é o que parece. Inclusive, está passando a reforma administrativa, né? E para quem não sabe, os deputados federais da Bahia foram os que menos votaram. Nós tínhamos 5 votos. E essa reforma administrativa visa justamente acabar com a consultoria compulsória, tirar esses privilégios dessas classes para que nós possamos começar a ter um país mais estável. Até para distribuir a renda. Exatamente. Doutor Gandarelli, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido do por que os investidores se afastam do Brasil. O senhor vai se lembrar que em 2008 o The Economist fez na capa um Cristo Redentor aberto e o Brasil, o país do futuro.
No nosso contexto internacional, o Brasil é um país que ele é muito comparado ao México, né? Porque são países que têm mais ou menos a mesma inflação, taxa de juros, só que o México, hoje, ele tem a inflação menor que a nossa. Assim, para as pessoas assim, se você colocar R$ 1 no México, volta 8. Se você colocar R$ 1 no Brasil, volta 14, por causa da nossa taxa Selic, a economia que é instável, e os países preferem investir em países que têm mais taxa de retorno. Por que na visão do senhor a gente ficou tão atrás do México? Por que o México ele consegue atrair tanto capital, mesmo sendo um país menor que o Brasil? Deixa eu só fazer uma complementação. Na geopolítica internacional, pessoal, nós temos países de alto investimento, nós temos países pobres, nós temos países emergentes. Que são países que podem ter um futuro ou não. Até 2008, Brasil e México estavam na mesma linha. Ambos eram considerados países emergentes e com o investimento certo iriam progredir. Mas olha o que aconteceu com o nosso país hoje. Doutor, manda. É exatamente isso que eu estava falando. A insegurança da gestão de pessoas que estão fazendo de forma irresponsável e só pensando nelas. Nosso Brasil, essa gestão, vou investir aqui no México. No México, as pessoas cumprem uma seriedade e não mudam de hora para outra o que elas pensavam ou redigiam. Quando é uma lei, ela tem a segurança. Essa lei vai ser cumprida. E aqui não, você bota uma lei, ela muda ao bel prazer, toda hora. Então, tem casos aí que mostram Lula está preso, Lula está solto, Bolsonaro está preso. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. E por não saber, como é que eu posso fazer um orçamento baseado em quê? Se há uma insegurança. No México, por mais que esteja ruim, e até pior que o Brasil às vezes, eles sabem que vai estar ruim, mas vai estar menos pior daquele dia, vai ter essa projeção. Aqui não se pode confiar. Eu não consigo fazer um orçamento para um ano e ter certeza que nada vai mudar. Eu vou pegar esse exemplo que você do Instituto de Incêndio para a população poder entender um pouco melhor. Pessoal, vamos lá, imagine só. O Brasil vai aprovar uma lei que obriga extintor de incêndio em todo o carro. Vê uma série de empresários, tinha um dinheiro guardado e fala, beleza, vamos montar uma loja, vamos conseguir... Uma fábrica. Vamos primeiro conseguir os insumos da China, vamos montar uma fábrica, vai demorar 3, 4 anos para a fábrica ficar pronta, vamos contratar já lojas, vendedores, para um processo ali de 3, 4 anos, a gente conseguir estabelecer a vida no Brasil. Faz um plano de negócio que tem um mínimo de 5 anos de vida, já pensando nisso. Isso, uma reserva para ter 5 anos de vida, que há 8, 9 anos vai se recuperar o valor. Exatamente. Para depois ter lucro, beleza. Os caras montam toda a estrutura, vê o juiz e fala, não vai ter mais nada no Brasil. Não precisa mais. Quantos empresários no Brasil não faliram por causa disso? Simplesmente que o juiz, numa canetada, mudou a lei do Brasil. Isso é desesperador. Então, assim, realmente, gera pobreza em massa. Pedrão, mais alguma colocação? Não, já conseguiram esclarecer. Então agora vamos para a terceira manchete. Vamos lá. Terceira manchete. Das 6 horas de sexta-feira, dia 21, até às 18 horas deste sábado, dia 22, trabalhadores fizeram 29 milhões 301 simulações de empréstimo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, segundo o Ministério do Trabalho. Essas propostas de empréstimo foram apresentadas e 6.683 contratos foram fechados nesses 2 dias. Apenas 2 dias. Olha como o povo está endividado. E vai endividar muito mais. Em minha opinião, logo aqui, já vou logo adiantando essa parte que eu ia falar, eu estou pegando o dinheiro que é meu, emprestado por mim mesmo, e pagando juros. E estão dizendo que é um bom negócio, né? Vamos lá. Eu estou falando financeiramente só, tá, pessoal? A pasta informou que o volume de acessos à carteira de trabalho digital está 12 vezes acima da média, considerando os registros dos últimos 3 meses. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no último dia 12 a medida provisória que criou a linha de crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado, incluindo empregados rurais, domésticos e empregados de MEI, microempreendedor individual. Batizado como Crédito Trabalhador, o programa é voltado principalmente para empregados com carteira assinada CLT, que podem usar parte do fundo de garantia, que é o FGTS, que é um direito nosso, tá? Como garantia. As parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, diretamente no salário do funcionário, que pega um empréstimo em uma instituição financeira. Vamos lá, sexta-feira, quinta e sexta-feira, nós tivemos duas pessoas da área do direito aqui explicando o problema com os bancos, o superendividamento do Brasil, inclusive os golpes ilegais que os bancos dão, e como o Estado brasileiro
não protege, ainda por cima, não apenas não protege o cidadão, como também favorece os bancos a aplicar golpes no cidadão, como por exemplo, consórcio, empréstimos consignados, coisas do tipo. Segunda-feira, lança essa bomba. O que é essa bomba? O Estado brasileiro, em vez de criar mecanismos de proteção de crédito ao cidadão, já que nós não pagamos para isso, porque a ordem econômica do Estado pertence ao governo federal, ele facilita golpes do cidadão. Ele pega a carteira de trabalho, onde o cidadão recebe sua renda, e cria um sistema para facilitar que o cidadão seja roubado. Isso é criminoso. O que o Estado brasileiro fez é criminoso. É um absurdo uma coisa dessa. Você sabia que apenas um quarto da população brasileira produz? Pois é. 25% da população brasileira produz. Então, o Estado quer endividar a única população que produz no Brasil. Eu queria entender também, de outras coisas, mais que falam em corrupção, como é que a taxa Selic é 4,25% ao ano e um banco cobra ao mês 15%? Me explica isso aí. Nós explicamos isso aqui no programa. Pô, é exatamente isso que eu Isso é falando, eu vi o completamente programa. ilegal. Eu vi. Isso é completamente Isso, ilegal. ou seja, na Constituição fala que não pode cobrar juros compostos. E os bancos aplicam juros compostos. Que país é esse? Como é que alguém não vai pro México e fica E aqui? quando alguém processa, o Estado sempre favorece o banco. Pois é. Pois é. Então existe ali uma relação corrupta Porque o banco, entre governos e bancos. porque o banco financia campanhas políticas. Exatamente. Que infelizmente lesam. Só que beleza. O banco tem essas práticas golpistas em cima do cidadão. Agora o Estado brasileiro usar a carteira de trabalho do cidadão para poder induzi-lo a fazer empréstimos criminosos é um absurdo. O que é que isso demonstra? Vamos lá. Todo país é governado por elites. E sempre vai ser assim. Elites são os melhores de determinadas categorias, sejam melhores econômicos, intelectuais, sociais. Isso é comum. Não seu inimigo não é elite. A elite americana rouba, doutor Gadarella? Toda elite rouba, né? Beleza. Agora a elite americana financia Harvard, Sim. financia Mackenzie, Sim. financia processos científicos, faz doações em massa para o Congresso, financia nada e tudo mais. Então, assim, A diferença é que lá é exceção e aqui é a regra. a elite, ela tem um dever social muito poderoso. Vamos pegar a Europa, países da Europa, porque a elite é quase monarca. Vamos pegar alguns países, quase um quarto do PIB da elite injetando cultura na população. Então, assim, a elite, ela compreende que uma população mais bem qualificada, a longo prazo, produz mais, ela vai ganhar mais dinheiro. Aqui no Brasil, não. O que a nossa elite pode te roubar e pode te espoliar, ela vai fazer. A elite brasileira até hoje não superou a escravidão. Até hoje. Então, o que ela puder fazer para poder, desde criança, vamos pegar o Grupo Projac, que é o grupo de elite, a maior rede de comunicações aqui da América, não é? Da América Latina. O Grupo Projac, desde criança, te coloca na sua cabeça que você tem que ouvir funk, você tem que ficar ouvindo porcaria. Você cresce, você não tem uma escola pública de qualidade. Não tem. E você tem uma grana, você pega o celular, vai pro TikTok, você recebe um pé de meia, que já é um dinheiro numa mão de uma pessoa que não tem mentalidade nenhuma. Essa pessoa pega esse pé de meia e vai fazer porcaria com aquilo. Então você já cresce com vícios e o governo, além de não te dar educação, porque assim, ele te dá empréstimo, mas ele não te dá educação financeira na escola, que é a parte linda, né? Então você não sabe exatamente o que fazer com o empréstimo. E você não sabe, não é porque você é burro, porque isso é algo que tem que ser estudado. Aí vai aumentar o consumo agora. Vai dizer que vai estar crescendo. Que é artificial, porque não Tá está se crescendo. endividando mais. Exatamente, porque ano que vem é ano de eleição. Uhum. E vai estar te roubando com juros abusivos. Então, gente, vocês que estão me ouvindo, por mais dificuldade que vocês passem, não peguem esse empréstimo. O governo está te roubando. Como é que eu, sou cidadão, pago imposto para algo me roubar? Olha o nível que nós chegamos no Brasil. Ainda estão apelidando empréstimo do Lula. Foi o que a nossa Gleisi Hoffmann falou. Pega o empréstimo do Lula. Gente, entenda uma Ele coisa, não é você de que acompanha o programa. Ele é o presidente. Ninguém aqui é a favor de Lula ou Bolsonaro de esquerda. Nós estamos falando de políticas públicas econômicas que estão derrubando ilegalmente. Legalmente, isso é crime. Por que é crime? Porque o governo federal está usando nosso dinheiro para pagar publicidade federal, que é por nossos impostos, para poder promover grupos que aplicam golpes e empréstimos com taxa que viola a Constituição Federal. Taxas abusivas. Então o governo federal está usando nosso dinheiro, nosso imposto para promover o crime no Brasil. Propaganda, né? Para pagar o crime e superendividar o cidadão. Destruindo assim um futuro. Porque você que pega esse empréstimo, você não consegue mais tirar uma moto lá a longo prazo.
você não consegue mais dar entrada numa casa, a vida toda você não pratica um trabalho absurdo, com a servidão. É difícil ser brasileiro, é difícil viver no Brasil, gente. Sabe? Agora eu falo uma coisa pra você, não desista. Não desista nunca. Lute contra isso, cara. Eu não tô falando pra você lutar contra o Lula ou Bolsonaro. Lute contra o independente de lado que vier com essas propostas lesivas. Qualquer um que fizer errado, vá contra. Fale com seu pai, com sua mãe, explica essa situação pra eles. Peça pra eles não pegarem esses empréstimos absurdos. Lute contra esse sistema. Porque agora vai aparecer um consumo. Pô, coisa boa, tô com dinheiro no bolso. Meu amigo, daqui a 5 anos a situação vai ficar muito pesada. E entrando nisso, estou inventando uma situação, que é a última manchete nossa, Tangandarela, que é o tema de debate. Peço o senhor ler, por favor. Síndrome de heróis e preconceito com o empresário brasileiro. Vamos lá. Eu sempre parto do princípio que o Brasil está onde está, porque o brasileiro tem uma doença, chamada síndrome de heróis. Nos últimos 20 anos, nós não produzimos um herói no Brasil. Eu falo uma figura icônica, é honesta, que sirva de exemplo para as próximas pessoas. Não que nós não tenhamos brasileiros assim, mas a mídia, o governo, não os promoveu. Então não tem nos livros de escola, a criança cresce sem essa orientação. E nós iniciamos uma política de falsos heróis. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Zumbi dos Palmares. Pô, o Zumbi era um escravista ridículo. E as pessoas querem pregar que ele era herói. Nós temos falsos heróis. E esses falsos heróis não se mantêm, porque no final do dia ninguém é tão trouxa ao ponto de acreditar neles. O que ocorre? Eu acho que essa falta de heróis, primeiro, é um problema porque você não introduz virtudes nas pessoas. E todo ser humano precisa de virtude. Você pode mudar a linha que você segue. Por exemplo, tem gente que segue virtudes mais cristãs, virtudes mais fundamentalistas. Eu prefiro seguir virtudes aristotélicas, filosóficas, beleza? Assim, cada ser humano segue seu linha de virtude. Porque qual a utilidade da virtude? Vai ter um momento que você não vai saber o que fazer, que decisão tomar. A virtude, ela pode te passar o caminho mais empoderado. Isso já facilita muito a sua vida. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que nós não temos heróis, desde que nessa minha vida no ensino público, eu tinha não só professores, mas também livros, sempre falando mal do empresário no Brasil. O empresário é responsável por gerar emprego no país. Então, o cidadão ele não tem uma referência, mas ele já odeia o empresário. Então ele já tem uma má visão do mercado de trabalho. Então ele não sabe se especializar, até que faz ensino superior agora fica desempregado por causa disso. E ele fica deficitário. Eu gosto de estar o curso de jornalismo da UESB. Forma todo ano 40 desempregados. Porque não tem mercado de trabalho. É porque não tem formas de emprego que as pessoas iam ganhar dinheiro ou porque elas não foram preparadas para o mercado de trabalho? E nós geramos esses problemas. Você não tem alguém para quem seguir e que você deveria também seguir e fazer uma aliança é seu inimigo. Então, Catarina, o senhor que trabalha muito no B2B, trabalha com empresariado e tudo mais, como você vê essa cultura populacional de odiar empresário? É um grande erro. Primeiro, dizer que empregado só vai sugar, ou é sugado por empregador, né? E o pequeno empresário, principalmente, é que tem quase metade das empresas do Brasil. E é o que paga muito imposto. Então, primeiro, pessoal, se você trabalha para alguém, você não trabalha para alguém, você trabalha para você. Então é importante ter essa união. Se um não crescer, fecha a empresa e os dois vão embora. Perde você o emprego, perde o empregador o capital que ele investiu. Um precisa do outro. Essa inimizade que existe é injustificável para mim. Tá? Devia o cara ter amor pela empresa e a empresa crescer. Quando eu trabalhei, sempre foi assim. Trabalhei na TV Bahia por 7 anos, na McDonald's por 2 anos, na Sul América por 10 anos. Para mim era a melhor empresa que existia. Se eu não gosto mais, eu tenho que sair, tenho que me separar, não posso trair essa empresa. Não é verdade? Então, primeiro passo, tem que se unir, porque só os dois unidos vão crescer. Quando até os próprios governos, né, vão jogando um contra o outro, que o rico e o pobre, não existe isso. As pessoas deviam um ajudar o outro sempre. Então, meu pensamento hoje é, primeiro, o patrão acha que o empregado é indolente. E o empregado é indolente porque o patrão ganha dinheiro em cima dele. É uma visão errada. Nessa visão, o cliente não é bem atendido. E o cliente mal atendido, ele não volta, ele não compra. A empresa compra ou quebra, e aí o empresariado quebra, e o funcionário não tem mais emprego, e o país continua pobre.
Perfeito. Agora, eu também acho que isso parte de um pensamento que é a síndrome do fracassado brasileiro. Aham. Que é o seguinte. Eu vejo várias discussões no Facebook, que eu uso mais, que o pessoal fala muito o seguinte. Vejo várias postagens passadas aí, sabe? Sempre faço o mínimo na empresa. Nunca faço mais do que você deveria e tudo mais. Vou falar uma coisa pra você. Quando você trabalha, quem trabalha é você. É a sua imagem. E ninguém no mundo é tão burro. Por exemplo, você pode enganar uma pessoa durante um período, mas você não consegue enganar todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo. Então as pessoas, elas veem seu trabalho. Por exemplo, eu sempre vesti a camisa da empresa que eu estava trabalhando. Por mais que eu não gostasse. Eu já passei por lugares abusivos, mas sempre vesti a camisa. Certo? Nunca fiquei desempregado. Sabe? Tipo assim, por exemplo, minha esposa agora fez trânsito de emprego. E ela sempre preocupada, eu vou ficar sem emprego. Nunca fiquei desempregada. Porque é uma boa profissional, veste a camisa da empresa, então no dia a dia outras pessoas te veem, tá? As pessoas vão te indicar para bons lugares. E a tendência é você melhorar se você é um bom profissional. Também tem que ser um pouco esperto. E emprego não falta para essas pessoas. Exatamente. Quem é bom profissional, emprego não falta. Com todo respeito, se você está desempregado, é porque você é um mau profissional. Ou você não tem capacitação técnica para as vagas que tem que ir. Bahia tem muita vaga de emprego. O problema é que a gente não tem gente para poder cumprir essas vagas, que é o grande problema. Ou você não sabe trabalhar no mercado de trabalho. E isso é um problema infeliz. Que investe a camisa da empresa, fala até para empresas, existem empresas abusivas, existe. Mas na hora que você faz uma migração para outro emprego, eu te garanto que vão ter pessoas que vão querer te contratar. Isso é muito importante. Essa transitação. Então a primeira coisa que o empregado tem que entender é que ele trabalha primeiro para ele, depois o empregador. Porque é a vida dele, é o tempo dele, é o que ele está fazendo. Então, velho, sempre falo, dê o seu máximo em toda atividade sua. Você vai estudar, dê o seu máximo. Você vai trabalhar, dê o seu máximo. Sempre trabalhe no máximo. É cansativo pra caramba, mas rende bons frutos e você começa a cortar maus hábitos, que é o mais importante. E o tempo passa mais rápido. Porque Exatamente. enrolar não é fácil. Exatamente. Aham. Então, segundo ponto, vamos partir do princípio da educação, ensino superior. Tem uma pesquisa da IPEC que mostra que apenas 1/4 dos formados consegue emprego na área que foi formada. Então já tem um problema muito grave educacional também. Como é que a cada 4 pessoas que a gente forma, 3 não conseguem trabalhar no ramo? Essas pessoas estão sendo formadas no mercado de trabalho. Eu já vi um discurso do tipo, doutor Gandarella, a gente não dá aula de mercado de trabalho porque nosso curso, ele não é por mercado, ele é por intelecto. A gente faz por amor, não por mercado. Meu amigo, amor tem preço. Ele quer formar cientista ou quer formar empresário, empreendedor? Não, mas o cientista, financiar uma pesquisa científica é muito caro também. Isso, É muito isso. caro. Não é brincadeira. Então, assim, por mais que o governo financie, sempre também tem fundos empresariais que financiam aquilo ali, porque tem que ter um sentido. Sabe? Então, que mentalidade é essa? Que as pessoas não conseguem mais compreender o mercado de trabalho? E com todo respeito a você que faz ensino superior, se você passou 5 anos numa faculdade e você sai e está desempregado, não é pra você, área. Porque se em 5 anos você não estudou seu mercado de trabalho, você não sabe pra onde você vai, não adianta mais. Eu trabalho em escritório, vou pro estágio, e lá tem seleções às vezes. Uma coisa que eu notei, foi até uma pergunta que eu vi a gente discordou numa rádio uma vez, que foi aquela Isso. questão. Entre currículo e capacidade intelectual, acadêmico, e uma questão laboral, eu prefiro contratar o cara que vem de 12 ensinar do que o cara que tem doutorado. Porque matéria acadêmica eu consigo ensinar pra ele. Contato com gente, não. Entende a diferença? Vontade também. Exatamente. O cara que levanta todo dia para poder vender um doce sinal. Agora, o cara que tá 5 anos na faculdade, fica mais 2 anos de mestrado e doutorado e nunca trabalhou na área, você acha que eu vou arriscar minha empresa? Criar essa separação, né? Eu falo isso para professor até. Eu coordenei curso na Unifax em Salvador por 15 anos, tá? Eu fui diretor aqui da Nassau e eu tenho uma convicção que o professor que trabalha na área, ele tem mais importância, não é mais conhecimento não, tá? Ele tem mais importância para o aluno do que um professor só teórico, tá? Pode até ser polêmico isso, mas o cara, eu já vi grandes professores, pós-doutor, tinha um professor no mestrado de economia na UFBA, em Salvador, o cara era pós-doutor em Paris. Imagina o conhecimento desse cara. Mas eu não aprendia nada com ele. Gente, vou ficar uma coisa pra vocês, que isso é um problema muito grave das universidades públicas e agora está sendo contaminado nas particulares. Vou pegar com direito. Professor de direito que não advoga não é professor. Não faz ideia de como funciona Claro, na prática. claro. Não faz ideia, beleza? Vai ficar lá com teorias mirabolantes
que não são aplicadas em lugar nenhum, provavelmente não vai cair nem na OAB, você quer se formar, quer fazer sua OAB, e só vai te atrapalhar. As faculdades não preparam as pessoas para o mundo real. Tanto que eu estava até conversando com o Oliveira, que eu sou contra o curso de pedagogia. O curso de pedagogia não deveria existir, deveria ser só um curso técnico de 1 ano. Na verdade, a maior parte das faculdades deveriam ser cursos técnicos de 1, 2 anos no máximo, já no ensino médio. Para já saber podendo fazer. Por exemplo, pedagogia. Pedagogia é arte de ensinar. A arte de você se comunicar bem, conseguir a pessoa, por meio de sua expressão, tem empatia. A faculdade não vai ensinar isso. Então a coisa que eu mais ouço é a culpa é dos pais, porque eu estudei 4 anos, eu fui dar aula na escola, fica criança gritando. Criança vai gritar. É inerente à biologia da criança. O que você aprendeu 4 anos na faculdade? Sala de aula é isso. E tá tudo bem. Eu tenho uma pós em pedagogia. Nas minhas 5 pós que eu tenho, uma de pedagogia. Eu sou professor, né? Isso eu falo, eu sou. Sou professor e sou vendedor. O resto eu estou, tá? Esse também é controverso, você falou aí. Que os meninos gritam, é para gritar sim. Mas os pais esperam que o professor eduque. Aí já é um problema familiar também. Porque eu mesmo fui professor no ensino médio em Salvador, num grande colégio lá, conceituado, e eu recebi uma reclamação como professor, o diretor chegou para mim, ó, esse aluno tal ali, ele não está rendendo o que ele deveria render. E você é o professor. Aí eu peguei, pera ainda. Aí eu controlava aqui, fazia exercício que não fazia exercício. Falei aqui, ó, os últimos 10 exercícios, ele só me entregou 1. Eu não posso obrigá-lo a fazer. Se ele não fizer exercício, ele não vai aprender. Mas você tem que... Aí bota a culpa na gente. O professor que tem que se virar para o cara fazer. E a mãe e o pai de hoje, eles querem que o professor que gerencie isso. Não, eles não querem ter trabalho. Sim. Isso aqui que está complicando. Isso entra a família. Exatamente. Vamos lá. É porque eu gosto de separar em eixo. Vamos lá. Educação, família. Disciplina, família. Agora, na sala de aula tem que existir uma hierarquia. O professor manda, aluno obedece. Essa questão, tipo, não, o professor aprende com o aluno também. Isso é baboseira. Todo órgão público, todo sistema de ensino é necessário hierarquia. Se eu vou para uma aula que eu sou mais que professor, cara, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Beleza? Eu não quero que o professor aprenda nada comigo, eu quero aprender com ele. Porque, na verdade, nós pagamos eles para isso. Então, no momento que a sala de aula tá bagunça, o professor não consegue manter o controle em uma sala de aula, ele não é apto para a área de pedagógica. Porque, gente, vou dar uma dica para você que é professor. Psicologia piteriana. Ensino fundamental, criança. Vamos começar com criança. Existem 2 formas principais de você conseguir controlar uma turma de alunos. Primeiro, impor uma regra. E segundo, fazer a violência para cumpri-la. Estou falando para agredir alguém? Não. Pode ser violência subjetiva. Castigo. Um tipo de multa. Castigo, uma penalidade que doa na criança. Sem recreio, meu amigo, deixa chorando todo dia na sala de aula. Dou 1 semana para virar um anjo. Não dou, eu já passei por isso, dou 1 semana. Entendeu? Agora cumpra a regra. No dia que você não cumprir uma regra com uma criança, ela nunca mais vai te respeitar. Quando a gente parte para adolescentes, o adolescente, eu diria que, mais que ele seja mais autônomo, ele é mais fácil porque eu sinto que existem mecanismos mais aprimorados de comunicação com o adolescente. Ele te entende. A primeira coisa é ter respeito. Não grite com o adolescente jamais, velho. É por você mesmo, você vai ficar gritando com os outros. Olha para um adolescente, conversa com ele, chama em particular, olha nos olhos e trate ele igual um adulto. Porque o adolescente ele quer ser reconhecido como um adulto. Isso é o principal. A partir dali, você vai falar as noções das consequências dos atos dele. Agora também você precisa de um corpo diretor na escola que faça cumprir as determinações. Não tem problema de qual é a sala de aula. Nunca tive problema, porque eu sou muito sincero. Eu falo, você não vai ter aula, você não quer estudar, então você vai ter que se retirar. Porque assim como eu tenho cuidado, você tem que cuidar dos outros. É uma opção sua, não vou brigar. Eu realmente não brigo, porque o adolescente tem sua livre. Agora, notificar a direção. Porque já não é um problema administrativo meu. O problema é pedagógico. O problema é administrativo. E acaba o diretor com que executar medidas. Ligar para os pais, chamar o conselho tutelar. Isso é questão de direção. E tem que existir hierarquia, tem que ser cumprida. Esse sistema de ensino que você colocou, de aluno participativo, de roda de coisas, isso é um lixo, isso não é educação. E dado ao visto os dados que nós temos hoje, essa ideia, que até na verdade é uma ideia freirista, Paulo Freire, mal executada. Porque meu sistema de ensino também é de Paulo Freire. Acho que a galera nunca leu Paulo Freire e aplica uma metodologia que não funciona. Porque essa ideia da transição de aluno, da quebra de hierarquia, ela é um lixo, ela não funciona. Mas o atendimento individual também, que é freirista, funciona pra caramba. Então é saber ler e separar as coisas.
E eu noto que esse aluno ele já tem uma educação fundamental ruim, ele vai para o ensino médio ruim, ele vai para a faculdade, porque na verdade o governo passa automaticamente, o cara não sabe o que é mercado de trabalho, o cara não faz ideia. Vai entrar no curso de pedagogia, vai ficar frustrado e desempregado, vai ficar gritando em sala de aula, adoecendo. Porque não sabe o que é pedagogia, não sabe. Fica só lendo teoria de gente que não sabe escrever. Olha, quando começou esses créditos educativos aí, essas campanhas de educação, eu repito, eu sou contra, não a campanha de educar a pessoa, mas tem que começar pelo ensino básico. Aí você vai consertar o país. Quando começar, só fica na universidade, porque só essas pessoas votam e uma criança não vota. Mas essa é a visão que nós temos hoje. Exatamente. Pessoal, vamos ficar por aqui no Ímpeto TV, agradecendo a Liga Darela, toda segunda-feira com a gente, Pedro Gama na operação, e agradecer você, e já peço que deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, porque você não vê nosso conteúdo em lugar nenhum do Brasil. Ímpeto TV, sua TV de política, economia e cultura.